Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presentes e ouvintes das rádios da cidade. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a atitude da Unital, da Agenda 21 e das associações que organizaram uma semana, que foram 3 dias no caso, de palestra e seminário no prédio da Unital, no Itaguá, na segunda, terça e quarta-feira passada. E gostaria também de parabenizar a Unital de novo e a Secretaria da Educação pelo evento que está acontecendo hoje na Unital, que é falando sobre o meio ambiente, do qual nós tivemos alguma participação, se eu não me engano, da Escola do Esteves, com uma sala de aula aqui assistindo à sessão da Câmara. Bom, sobre conjuntura, senhor presidente, um dos assuntos foi até tratado aqui por alguns vereadores sobre o tema, que é a tal da defesa particular, que na minha opinião particular, que agora estou deixando pública, justifica pelo seguinte, ou falta de conhecimento, ou então é maldade da forma com que as coisas estão se agindo e aliás, deturpando, na verdade, os poderes públicos. Por exemplo, esse fato da Secretaria de Esporte, do qual foi colocado aqui. Esse rapaz, esse atleta, ele nenhuma das outras 2 vezes no ano passado e no ano retrasado quis disputar os jogos regionais por Ubatuba, certo? Esse ano, ele vem falando porque o jogo regional é aqui, quer dizer, ninguém quer roer o osso fora. Aí, quando é para comer o filé mignon dentro de casa, a pessoa está querendo participar. Outra coisa, diz que não sei quem está pagando R$800. Quer dizer, ele não consegue comprovar, isso daí não é verdade, ele não consegue comprovar. Uma outra coisa, diz que é um atleta de Guarujá, também não consegue comprovar. E uma outra coisa, o que justifica o assunto do secretário Bittencourt ter falado o nome dos 3 vereadores, no caso, para quem entendeu, quem leu a matéria e entendeu, dá para saber que é um caso isolado, é a questão do transporte do qual o rapaz denuncia que o transporte parou. Agora, tem motivo porque parou. E outra coisa, não parou, diminuiu. É esse caso. Então, essas questões de denúncias, denuncismo, tal, não sei o quê, é o que eu acho que, primeiro, que tem muitas pessoas que querem representar ainda a população de Ubatuba, forças políticas importantes, da qual eu considero muito, que também querem nos representar aí nas próximas eleições, mas o que a população tem que ver, o papel do que eu acho que quando essa administração ganhou a eleição, ela ganhou porque o povo não quis votar na corrupção. Certo, o povo quis desprezar a corrupção. Na eleição passada, através dos comentários manipulados pela televisão, mas o povo de Ubatuba, que talvez não entendeu os comentários que foram manipulados, também votou contra a corrupção, porque os comentários eram que uma força política era corrupta, então não votaram nela, quem ganhou a eleição foi a força, que na minha opinião é a força atrasada do Estado. Tal. Mas eu digo o seguinte, o que se preza nessa atitude da população de Ubatuba é o compromisso que ela tem com as pessoas não se corromper. Aí está o negócio. E uma outra coisa era que mudasse, que as pessoas que assumiam cargos de confiança nos governos eram sempre os mesmos. Essa administração mudou quase 80% dos quadros comissionados. Pessoas que entraram, só não mudou 100, se eu não me engano, porque tinha muitas pessoas que estavam muito envolvidas com problemas muito particulares da sua profissão, certo? Não dava para ser trocado de imediato. Agora, pessoas que assumiram, que estavam junto defendendo uma proposta, não se adaptaram, talvez, porque esse governo não houve até agora um afastamento por motivos de corrupção, tal, não houve. E outra coisa, o que está vendo é denuncismo. E aí eu digo o seguinte, essas forças políticas que talvez não se adaptaram ao governo por motivos, sei lá, ou porque não se adaptaram porque o governo não corrompia, ou porque não se adaptaram porque não se adaptaram ao cargo, ou não se adaptaram por questão por vislumbrar outras coisas, não importa o motivo, não se adaptaram a essa forma de administração e agora torce contra. Aliás, muitos deles se aliam ao que antes repudiava, que era o tal
da corrupção, certo? Do frango, do molho de tomate com frango que nunca teve frango, do pó de acerola de 700 pau o quilo, da estrada do Monte Valério, que foi feito para um ponto de concreto e não foi nenhum quatro, muito aliaram a essa força política. E outros que deveriam, talvez, se preparar para uma alternativa, também parece que está buscando outras alternativas. E o que é pior, essas pessoas ainda está representando um batu. Esse é o que é pior. Eu acho que as pessoas que querem é uma coisa, as pessoas que têm cargos, as pessoas que têm cargos públicos, uns que foram eleitos, outros que querem ser, então, não sei o quê, parece que torce para que a atual administração ande para trás. Parece que eles estão torcendo para que nos jogos regionais, as nossas crianças que estejam lá disputando os jogos, o tubão caia em cima delas e mate, para botar a culpa no atual prefeito, certo? Então, quer dizer, falaram que a Avenida Iperuígue não ia ficar pronta antes da temporada, quando ficou, falou que o problema seria na enchente. Choveu do dia 26 de dezembro até o dia 10 de janeiro e não teve a enchente. Falaram que na temporada não ia passar o trânsito, passou o trânsito normalmente. Falaram que a Praça 13 de Maio ia sair lá uma estátua de surfista, com coisa que isso daí seja ruim, né, que eu não acho, mas porque representaria a postura do Maurinho, e que não houve. Aí agora que a praça está bonita e sendo usada, torcem para que ela seja superfaturada. Gente, aí eu digo o seguinte, calma aí, será que é esse tipo de postura que nós vamos querer? A população a população é que vai ter que refletir sobre isso. Será que é esse o tipo de postura que quer para os próximos administradores? Quer dizer, torcer para que que hoje estão para fazer o bem, façam o mal? Eles torcem, porque na minha opinião é isso. Fala que as coisas estão erradas e não consegue provar. Certo? Como eu já disse, falaram que os jogos regionais não iam acontecer, vai acontecer. Falaram da Avenida Peruígue, falaram do parque, não ia acontecer. Então, eu acho o seguinte, eu acho que essas forças deveriam refletir. Se não quer ajudar, se querem passar a ser governo, tudo bem. Então, procuram falar que vai fazer mais do que esse está fazendo. Agora, não falar que tudo que esse está fazendo, e não consegue provar, que infelizmente é o que é pior, certo? O que esse está fazendo está tudo errado, tudo isso, tudo aquilo, tal, não sei o quê. Então, aí eu digo o seguinte, então, quando se diz, quando foi dito aqui, que o secretário Bittencourt falou de uma questão, pelo que eu vi no jornal, pelo que eu entendi, falou na questão do transporte. E no transporte é fato que foi diminuído, não está se fazendo mais porque foi diminuindo, isso é fato. Certo? Quando se diz que o fulano vai ser caçado por conta de morar em casa popular, é importante, eu não sei se vai ser caçado, não é o que eu torço, mas a questão é o seguinte, a questão é o perigo da denúncia. Porque quando se diz isso, tem que entender que as casas populares, quando elas foram sorteadas, tinha lá 1.000 pessoas inscritas, sei lá quantas, 1.000 pessoas inscritas, sem ganhar na casa. Aí a pessoa que ganha, quer dizer, tirou o espaço das outras 900, um exemplo. Das outras 900. Aí a pessoa que ganha não usa. Aí dá para uma pessoa que não estava inscrita. Então, eu acho que também não é normal isso. Certo? Eu acho que, então, é isso que eu falo, o problema é o perigo da denúncia. Eu acho que essas coisas têm que ser mais pensadas, melhor comentadas, e as denúncias têm que aparecer quando elas realmente existirem. Muito obrigado, uma boa noite.